Bom dia aos alunos, a quem eu tenho um profundo respeito, porque deles eu retiro o meu salário, né? Porque a gente trabalha com conhecimento na sala de aula. Se eu não tiver o cliente, como posso trabalhar, né? Então aqui o meu parabéns a você, aluno, que acredita ainda no país melhor e está nas nossas escolas. Meu bom dia também especial aos pais a quem a gente deve a obrigação de dar a satisfação sobre o ato de aprender, de abrir as portas das escolas e acolhê-los, acolher a família. Mas eu quero pedir que me permitam entrar nos lares de vocês, como você colocou aqui, J. Silva. Me permitam entrar nos lares de vocês para a gente conversar. Embora talvez não tenhamos agora olho no olho, mas a gente pode se ouvir, a gente pode se entender pelo bom diálogo. Muito bem. Por falar em diálogo, não houve diálogo certo com o prefeito que não recua, não é, no corte de direitos adquiridos dos professores, esse famoso AC dos 20%. Em que situação ficou depois dessa reunião, que mesmo com a Câmara praticamente toda, que foram 20 vereadores, o prefeito não recuou? Você colocou aí logo no início da sua fala, pelo direito adquirido. E nós estamos invocando justamente o chamado direito adquirido da CLT, o artigo 457, e todas as demandas do 468 da CLT, porque o regime jurídico dos professores e dos servidores municipais de Itabuna, eles são seletistas. E quem fez, inclusive, esse ato administrativo, deixando que todos nós fôssemos seletistas, justamente Fernando Gomes. Ele fez esse ato. A ironia do destino, né? A ironia do destino. O que acontece? Esses 20%, ele consta na carteira, a carteira nossa é a nossa CLT, é o nosso contrato das nossas relações de trabalho. Existem também os chamados acordos coletivos, que são feitos pela representação sindical de uma categoria com o seu patrão. Então, no nosso acordo coletivo também fala sobre a questão da irredutibilidade da remuneração. O que está acontecendo aí? O nosso plano de carreira, ele trata de remuneração. A primeira coisa que a gente tem que entender, para as pessoas perceberem, porque a secretária, ela fala sobre lei do piso, ela está se assegurando sobre lei do piso, e nós estamos nos assegurando em CLT, acordo coletivo de trabalho e o próprio plano de carreira da categoria. E também, por que não dizer, a Constituição sobre o direito da isonomia. Então a gente precisa ter o trato aqui hoje para as pessoas compreenderem o que é este piso e o que são essas outras legislações. Até porque o prefeito, ele tem aí, né, secretaria de imprensa, então ele pode pagar, ele tem dinheiro para pagar. E o dinheiro do povo, ele paga a imprensa para veicular o discurso dele, o discurso da secretária, com o dinheiro da população. Porque quem paga a Secretaria de Imprensa para emitir notas do governo, para que entre nos lares de cada itabunense, é o dinheiro de nós, contribuintes. Nós não. Nós vamos assim no programa de J. Silva, no programa de quando somos convidados, para que a gente também possa passar as nossas verdades, aquilo que a gente defende. Então, precisamos trabalhar direitinho o que é essa carga horária, do que os professores estão brigando realmente, porque entra prefeito e sai prefeito, e é sempre essa coisa desumanizadora com os professores, é um maltrato. Eu estou em pleno mês de outubro, mês do professor. Qual foi o presente de grego ou o bolo confeitado que a prefeitura deu? Foi no dia 29 de setembro, último, o professor ir nas suas contas, pegar a sua remuneração salarial e constatar lá um corte que variava ou de 400, ou de 700, até de 900 reais. Sem ao menos esse profissional ter sido avisado que haveria este corte. Estamos conversando com a Carminha, ela que é a presidente do Sindicato dos Professores. Carminha, estranhamente, a Norina toda a vida se pautou por uma linha de sindicalista, de defensora dos professores, né? A história dela foi construída como ela colocou na lata do lixo essa história? Olha, há uma grande decepção hoje com a categoria, e eu digo em todas as esferas da categoria. E eu já entrevistei ela várias vezes como sindicalista desse mesmo microfone. Veja só, a Norina era uma professora de biologia, tanto da rede estadual, e foi há poucos meses, né, na época em que ela começou,
professora da rede municipal, mas não ficou nem um ano, foi 3 anos. Ela saiu da rede municipal, abdicou para ficar só na rede estadual. Né? Naquela época tinha que fazer as suas escolhas. Então o que é que aconteceu? Na década de 80, o antigo prefeito Valdo Dantas, e aqui vai a minha homenagem à minha ex-secretária da Educação, professora Norma Vídero, a quem eu tenho muitas lembranças boas, né? Muitas, né? Pela educação, pela, sabe, humanização, pela delicadeza da própria fala. Então fica aqui um abraço à professora Norma Vídero, professora de filosofia na UESC, e naquela época se existia um estatuto. E no estatuto já estava garantido a questão do AC. O AC é uma adicional, né, de atividade de classe. Por que as pessoas recebiam esse adicional de classe? Porque elas tinham que planejar, elas tinham que ter formação, que era estudo, elas tinham que fazer correção de prova, elas tinham que elaborar prova, elas precisavam participar dos encontros de reunião do coletivo com os pais de aluno, com diretores. Então, todo esse conjunto, chamado de atividade extra-classe, que o professor tinha que participar, ou tinha que elaborar, ou tinha que corrigir, fazia cômputo da sua carga horária. Então, desde aquele estatuto já se tinha. Geraldo Simões, em 2003, apresentou a proposta do plano de carreira, da reformulação do plano de carreira. Claro que a lei veio com diversas distorções. Inclusive, o nosso sindicato nasceu justamente porque houve um embate político, não de partido político. Estou dizendo embate político, que é o embate das divergências de ideias. Então, houve um grande embate na categoria em 2003, e aí eu vou voltar a dizer a você, professora Norina ocupava um cargo de confiança no governo Geraldo Simões, era presidente da Marimbeta naquela época e também presidente do Conselho Municipal de Educação. E ela foi para a Câmara de Vereadores defender os professores contra, inclusive, a presidente do sindicato, que na época era a API, que era a professora Miralva. Associação dos Professores. Exatamente, houve um grande embate. O que a gente percebe hoje? É que a professora Norina disse que o sindicato nosso, que nascemos aí em 2007, mas só passamos a vigorar o nosso trabalho a partir de 2009, quando veio a nossa carta sindical, ela disse que o sindicato comeu mosca em 2014. O sindicato não comeu mosca. O que a professora Dinalva percebeu em 2014, numa reunião com os professores? É que 90% da categoria recebia o AC lá no seu contrato de trabalho que está registrado na carteira profissional. Por que, Jota? Quando você ingressava por meio do concurso, você ingressava pelo nível 1. Quem é o professor do nível 1? Era aquele que não tinha formação superior, que não tinha graduação de universidade. Então você entrava como professor primário, né, ou da educação infantil, que é creche pré-escola, ou do primeiro 4º ano, naquela época, e aí tinha essa garantia. Só que aí, para benefício seu, profissional, você quer crescer na carreira. Com certeza. Todo profissional que se respeita, ele não para no tempo. Ele quer estudar, ele quer avançar na sua carreira. E aí, então, o que acontece? Este profissional foi para a universidade. E vamos colocar aqui os pontos do I. Prefeitura nunca pagou a universidade para professor. O professor sempre foi com o seu salário, pagando do seu próprio bolso. Alguns pelas vias particulares, nas universidades particulares, outros pela via pública. Eu mesmo sou filha só de escola pública, inclusive da universidade pública, que é a UESC. Então, este profissional avançou na carreira. Entendeu, Jota? Entendi. Ele fez a área específica. O que é a área específica? Você pode se formar em matemático, história, sociologia, letras. Ele fez a área específica. Ele, então, sai do nível 1 e vai ajudar o próprio município com a graduação que obteve, indo para o chamado Fundamental 2. Aí vem a história da CLT. Se as suas relações de trabalho estão registradas na carteira e você ali fez durante 10 anos consecutivos, recebendo este adicional ou a gratificação, você acompanha com ele. Ele está lá como direito adquirido. Então você subiu para uma graduação maior, mas a sua relação de trabalho na carteira foi com você também. Estamos conversando com a professora Carminha. Daqui a pouco eu gostaria que a Carminha explicasse para os pais de alunos, não é, sobre a operação Tartaruga deflagrada pelos professores. Eu vou para o intervalo, volto já. Ouvindo
a presidente do Sindicato dos Professores, minha amiga Carminha. Carminha, o município, entre aspas, o prefeito alega que não pode, que o município está pobre e que não pode pagar os professores. Para poder falar que não pode pagar os professores, primeiro ele tem que ver que ele tem uma folha temporária, de contratos temporários, que está chegando a quase 2 milhões de reais. Que são o grupo político, né, que subiu, desceu ladeira, dizendo volte, volte, mas volte para benefício desse grupo. Né? Então ele teria que primeiro ver a questão da diminuição de cargos comissionados. Ao contrário, ele mandou uma lei para a Câmara aumentando tudo. Ao contrário de prefeitos da região que estão reduzindo em 20% do salário. Exatamente. Já que é uma crise... Com o Vani, o salário era 15 mil e agora 32 mil. Chegando ao patamar do presidente, não é? Né? Ou seja, Itabuna virou a capital da República, é um pouco estranho. Então o que é que a gente pensa? Silva, pela história da professora Norina, quando foi sindicalista, ela fez 2 greves na década de 80, nos 6 anos de mandato de Ubaldo Dantas, que era considerado, na época, o melhor salário da Bahia, que os professores recebiam, que tinha eleição direta para diretores, era o melhor estatuto para professor em termos de Bahia. Aí veio o período Fernando Gomes, a Norina foi para as ruas contra o Fernando Gomes, inclusive promoveu diversas greves no governo Fernando Gomes, ela inclusive era diretora sindical regional da época na PLB, chegou inclusive a promover uma ação de dissídio coletivo, porque Fernando Gomes naquela época tinha rebaixado o salário dos professores, que na época de Ubaldo recebiam mais de 2,5 pisos. E o que mudou de lá para cá? O que mudou é que hoje ela é governo. O que mudou é que hoje ela está na folha de pagamento da prefeitura. Eu digo isso com muito pesar. Porque é uma história de uma colega, estivemos marchando juntas no passado e hoje me causa muita decepção. Ela disse que eu minto, eu estou dizendo, olha, eu não estou mentindo. Ela alega, J. Silva, que o sindicato está querendo enganar a população. Quer dizer, a professora Norina atuou a nosso convite como consultora nossa jurídica, embora o sindicato quisesse pagar a consultoria dela ano passado, que ela esteve lá com a gente no SIMP, ela era presidente da Fundação Lourdes Luca, esteve lá fazendo uma visita, e na época eu falei assim, professora Norina, pela sua história, pelo seu conhecimento, gostaria de realizar um trabalho aqui no sindicato com a gente, sobre a questão das contas públicas, sobre a questão da folha de pagamento, sobre a questão inclusive dos redas, porque Itabuna tinha mais de 60 redas, né? Sobre os gastos com aluguéis de escolas conveniadas, e ela aceitou. Só que ela disse que não queria receber um centavo do sindicato. O sindicato não pagou um centavo, porque ela disse que queria dar um presente de assessoria para os professores. Presente esse de grego. Porque hoje a gente está vendo a história. Professora Norina, então, na verdade, ressurgiu em Itabuna por meio do próprio nosso sindicato, né? Por uma questão de estudo. E aí a Norina, de repente, a princípio ia ser candidata a vereadora pelo PMDB, que hoje é vice do Fernando Gomes. E a Norina não quis mais ser vereadora pelo PMDB, né? Alegando a forma em que se deu esse trato dessa relação do PMDB com o DEM na época de Fernando Gomes. E de repente, a senhora Norina nasce como secretária da Educação. Digo para você que a categoria toda vibrou. Olha, Fernando Gomes veio diferente, né? Trouxe uma pessoa com trato na educação, com história sindical, mas de repente as coisas mudaram. A categoria hoje chama de traidora. Traidora. Mas é no aspecto da traição, da forma do tratamento humano. Porque quando ela chega nas reuniões dos professores, ela trata os professores como se esses professores fossem causador da falta de letramento dos nossos alunos. A culpa da falta de letramento não é só do trabalho do professor. Hoje o tema da prefeitura, o clichê, eu chamo de clichê, é pelo direito de aprender do aluno. E eu chamo a atenção, cadê o pelo direito das condições de trabalho, de ensinar do professor? Você vai na escola que você diz que está caindo o teto, que não tem reforma, que não tem nada, a secretária alega falta de recursos. Como falta de recursos, se aumentou as chamadas comissões de cargos lá comissionados, contratações, o prefeito aumenta o próprio salário. Aonde é que está a crise econômica nesta prefeitura? E teve aqui na campanha eleitoral e tome-lhe pau em Vani, porque Vani era o prefeito, estava fechando as escolas e já fechou escolas.
Sim, né? Houve fechamento de escolas comunitárias, houve fechamento de escolas, inclusive, que tinham aluguel, né? Houve, inclusive, porque você pode fechar isso, mas desde que haja um planejamento. Não no princípio que começou o ano letivo, porque é uma identificação. Você é aluno, você está naquela unidade escolar, você se identifica com aquela comunidade escolar. Então você tem que primeiro fazer um planejamento de relocação. E isso tem que passar por onde? Por um processo de diálogo com a própria comunidade. E não a comunidade saber da mudança da escola do seu filho, que ele vai mudar para uma outra escola, pelo rádio, pela TV ou pelos meios de comunicação. Essa relação de diálogo tem que ser olho no olho com a comunidade. Muito bem. Ô, Carminha, um outro aspecto, eu queria que você explicasse detalhadamente para os pais de alunos sobre a Operação Tartaruga e o que pode acontecer mais na frente. Olha, o que é a Operação Tartaruga? Você já viu aquela tartaruguinha que anda? Ela é bem devagar, né? Então, a denominada Operação Tartaruga é justamente a diminuição do tempo de trabalho que o professor vai ter na escola em relação às suas atividades. Então, se o aluno ele entra às 7 horas da manhã, ele tinha que ir pelo menos até às 11h30, só que ele não vai. A partir de sexta-feira, foi decidido em assembleia da categoria que o aluno que estuda no matutino, ele entra das 7 e vai até às 9. Aí ele é liberado depois do lanche para ir para casa. O caso já está explicando aos pais. Exatamente. Né? Se ele é do turno da tarde, que ele entra às 13 horas, ele só vai até às 15 horas, recebe seu lanche e vai para casa. Se ele é do turno noturno, ele vai entrar das 19 e vai trabalhar até as 20h30 e depois do lanche vai para casa. E no caso das creches, que seria em tempo integral, as creches, né, o dia todo. Infelizmente, meus pais trabalhadores, eu tenho que dizer que as creches só vão funcionar até 11h30. As creches que inclusive vivem situações adversas. Porque lá tem os chamados estagiários, que é o pessoal de apoio, que ajuda os professores e de vez em quando ficam sem receber o seu poder remuneratório, que é tão pífio, às vezes de R$500, de R$400, e até isso eles também sofrem. Então, as creches, a partir de sexta-feira, vai funcionar até às 11h30. Isso, Jota Silva, porque os professores não querem abrir greve geral ainda. Greve geral é suspender, de fato, toda a carga horária. Radical, né? Exatamente. E um detalhe, a última greve que aconteceu aqui em Itabuna durou 80 dias. Exatamente. Em 2015, porque a gente já veio de greve em 2012, já vimos de paralisação em 2013 e 2014. Em 2015, nós tivemos a maior greve da história da rede municipal de Itabuna, que chegou a beirar seus 82 dias sem aulas, né? A colega Ionei, que é vice-presidente, está me lembrando, Caminho, não esquece da escola do campo. Fica aqui o recado para os pais da escola do campo, que é chamada escola da zona rural. A escola do campo vai funcionar um dia sim, um dia não. Até porque o professor ele depende de transporte para chegar lá. Né? Então nós vamos funcionar desse jeito. E vamos ter também, decretar um dia de paralisação semanal. E que esta paralisação, os professores vão vir para a rua. Porque os professores querem defender o direito de uma sociedade que tenha decência com a sua escola, decência com a educação do seu povo, decência principalmente com o professor. Ô Carminha, os vereadores até que tentaram, né, reverter a situação. Os vereadores, na verdade, nós tivemos a convite deles uma audiência pública. Só quem apareceu lá foi o sindicato. Foi convidado o sindicato, a secretária da Educação, a Procuradoria Jurídica. E aí eu vou lhe dizer uma coisa. Nós pedimos ao procurador jurídico onde é que estava o parecer, porque todo ato administrativo é necessário que se tenha um parecer dizendo qual é o fruto da legalidade daquele ato administrativo. E o procurador emitiu parecer? Não tem parecer. Parece que a legalidade saiu da cabeça apenas de duas pessoas. Do prefeito e da secretária da Educação. Eu me refiro a essa última reunião. Isso. Foram os 20 vereadores. Da saída desse encontro lá, que a secretária não participou na Câmara, né? Foi feito então um acordo entre os vereadores que eles deveriam estar presentes numa audiência com o sindicato, né? E com eles, junto com o executivo. E o chororô do prefeito? O chororô do prefeito. Primeiro ele nos ouviu a secretária,
não estava presente a Procuradoria Jurídica, eu até lamento. É estranho, não é? Porque uma audiência dessa, em que está lá dois poderes, o fiscalizador, o procurador, né, não dá, o executivo, secretário e representação de categoria, e não estava lá os doutores, que é justamente os guardiões do direito municipal, que são os procuradores. Não estavam presentes. Os vereadores pediram também este parecer. Nós vamos entregar o nosso parecer à Câmara de Vereadores, os dois advogados do sindicato já estão preparando esse parecer. A partir de segunda vamos estar entregando isso à Câmara. Vamos ao ouvinte. Bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Bom dia, professora Carminha. Bom dia, minha querida. Eu tenho filho na creche, na Pequeno Lar. Então, o ano passado nós já sofremos, né? Por tanto tempo, crianças sem poder ir para a creche, crianças sem poder ir para as escolas, devido à greve, pelo direito de vocês. E quanto a essa secretária, até agora ela não disse para o que veio. Porque assim, só temos 10 meses de governo. O ano letivo passado, 2016, acabou esse ano. Verdade. No dia 9 de fevereiro. E as crianças que irão sair da creche esse ano e das escolas, vai fazer como? Aos pais que trabalham. Então, assim, sou a favor da greve de vocês, respeito muito os professores, só que nós, pais e professores, temos que nos unir e fazer a mesma coisa que vocês fizeram ano passado. Invadir o gabinete. Não invadir o gabinete de Vani, vamos invadir o gabinete de Fernando Gomes, porque é um governo de desmando, um governo mentiroso, fascista, entendeu? Que veio com a arrogância dele, dizendo que ia fazer e ia acontecer. Ele não entende de educação, ele não entende de mandato, ele não entende nada, ele só sabe roubar e regredir Itabuna, que a nossa cidade regrediu por 20 anos. Infelizmente, foi uma má escolha que os itabunenses fizeram. Obrigada e bom dia. Carminha. Eu respeito, inclusive, a democracia e o direito do voto. O povo assim o quis. Infelizmente, eu sou a favor que deveria ter renovação na política, né? Muita renovação na política. Principalmente a juventude tem que começar a participar mais, né? A juventude que está na escola, pensar mais, discutir mais as ideias políticas da Mais sociedade. pais de alunos. Vamos ao telefone. Bom dia. Bom dia. Fala com quem? Uma mãe de aluno de Itamaracá. Itamaracá. Pois não, sua pergunta para presidente. Eu quero saber com respeito os alunos de Itamaracá, que eram dois ônibus, um levava os alunos de Ferrari e outro levava os de Itabuna. E esses alunos de Itamaracá que saem daqui de manhã, que vai estudar até 9 horas, e para retornar para Itamaracá, tem horário do ônibus, e sai daí, só faz 12 horas para trazer os de Itabuna. Como é que vai ficar a situação desses meninos? Mãe. Os adolescentes aí enterrados. A resposta para Itamaracá. Mãe, no caso da Escola do Campo, nós estamos fazendo um calendário com os professores em que eles vão trabalhar dia sim, dia não. Porque quando ele for trabalhar naquele dia, ele vai trabalhar no horário normal. No outro dia ele não trabalha justamente para aderir à luta dos seus colegas aqui da cidade urbana. Então nós vamos estar prestando a vocês que vai ter dia sim trabalhado, dia não, que não vai estar precisando mandar seu filho para a escola. Então nós vamos estar encaminhando isso para os colegas da Escola do Campo, e os colegas do campo vão estar apresentando este calendário para vocês. Não haverá prejuízo, até porque eu oficializei o governo ontem, nos comprometendo, independente do que vier a acontecer. No momento não é greve geral, é apenas o passinho da tartaruga, mas os professores se comprometem a pagar a sua carga horária completo devido à sua responsabilidade. Só não aceitamos a conduta ilícita do prefeito de fazer um corte de 20% do seu contrato de trabalho dos professores sem ao menos comunicação prévia, sem dizer para o professor, olha, seu salário vai ser pago hoje sem este valor. Como é que fica o aluguel? Como é que fica os gastos daquela família, daquele pai professor, daquela mãe que é professora? Isto aconteceu no dia 29 de setembro. E aí eu quero até dizer para as pessoas, vocês que têm casas que está alugada para o professor e que neste mês o padrão deles caíram no seu orçamento doméstico, é por conta desse motivo, meu amigo. Ok, eu vou para o intervalo, volto já para continuar a conversa com Carminha.
3 minutos para as 10 horas. Continuamos com essa entrevista importantíssima e o telefone está liberado, né, para os pais de alunos que queiram questionar a presidente Carminha do Sindicato dos Professores. Carminha, algum outro ponto sobre o parecer jurídico? Olha, nós já pedimos o parecer jurídico à prefeitura, não obtivemos. O que tem lá é um decreto, que eu acho que é fruto da cabeça da professora Anorina, que passou para o prefeito que era ilegal os 20%. Ela está por trás disso, então. Ela fala sobre... É ilegal porque o artigo 2º da lei do piso, lá no seu parágrafo 4º, fala sobre a reserva técnica. 1/3 da reserva técnica para os trabalhos extra-classe, que eu já expliquei aqui o que são trabalhos extra-classe. Só que ela tem que perceber que a nossa jornada, seja de 20, seja de 40 horas, a lei do piso não vem para retroagir direitos. Ela não vem eliminar direitos. Ao contrário, a lei do piso pede que as legislações, seja ela estadual ou municipal, possam ser revistas, mas não é para tirar direitos. Se você recebe uma gratificação, se você está recebendo um adicional desse que está amparado lá por lei, e aí eu vou dizer... ela vai dizer o seguinte aqui na entrevista: ora, J. Silva, mas o Fundamental 2, pela lei do plano, lá não tem direito. O artigo 33 só dá direito para a educação infantil e para o Fundamental 1. Só que esse colega que era Fundamental 1, lembra que eu te expliquei aqui? Ele avançou na carreira. Hoje nós temos em torno de 50 ou 60 profissionais que entraram no concurso direto para as chamadas áreas específicas. Foi quando a professora Dinalva, invocando a Constituição sobre a questão da isonomia, porque como é que você, J. Silva, está na sala de aula dando aula de matemática, eu dando aula de português, eu estou recebendo 20% na minha carteira, você não. Então ela invocou, como eram poucos professores, invocou esse direito da isonomia. Uma das falhas de Dinalva foi não ter amparado isso no ato administrativo. Mas eu digo para você uma coisa, mesmo que Dinalva ou Vani tivesse feito um ato administrativo para amparar esse profissional, a Anorina teria agora descumprido e desrespeitado a lei. Por que a professora Carminha, nesse exato momento, está dizendo que a Anorina iria desrespeitar se houvesse um ato administrativo amparando esses poucos profissionais que não têm isso na carteira por um único motivo? Porque ela invoca a questão do piso desse artigo 2º, parágrafo 4º, sobre a reserva técnica. Porque ela botou no decreto o 4º e 5º ano. Quem é o 4º e 5º ano? 4º e 5º ano é Fundamental 1. O Fundamental 1 está amparado na lei do plano de carreira, no artigo 33. Então ela está desrespeitando os profissionais do 4º e 5º ano por conta da lei do piso. Como é que fica essa história? Ô Carminha, então na verdade o prefeito está passando por cima, inclusive, do procurador jurídico do município. Acredito que sim, porque nós tivemos audiência com os vereadores e ele. Perguntamos sobre o parecer. Nem a secretária apresentou parecer no seu decreto, com esses considerandos, né? Nós vamos derrubar isso na Justiça do Trabalho. Queríamos derrubar isso no bom diálogo. Queríamos derrubar isso nas relações políticas entre dois poderes, que é o Executivo e o Legislativo. Como o prefeito está irredutível, não sei por vaidade, não sei pela arrogância dele, está irredutível em reconhecer que nós pertencemos à CLT, que o nosso contrato de trabalho está registrado na carteira, está lá assegurado esses 20%, para a maioria dos nossos professores, inclusive do 4º e 5º ano, que está nesse decreto aí fajuto, feito por eles, ele não quer reconhecer. Então nós vamos tomar as ruas. Vamos tomar as ruas com essa mãe, que acabou de dizer aí sobre a questão das creches. Vamos tomar as ruas com essa mãe aí da área do campo, que veio, inclusive, desde do governo passado, e este também, precariedade na escola, precariedade no serviço, inclusive do ônibus escolar, precariedade no serviço da alimentação escolar. Precariedade. Porque uma boa parte dos diretores que aí estão tirando do próprio bolso para ajudar a merenda escolar. Tem colégios que não têm a merenda escolar. Outro dia, as mães aqui da creche do bairro São Antônio estavam reclamando que não tinha merenda para os alunos. Exatamente. O que a Anorina está tentando fazer? Ela queria cortar. Olha o absurdo, para quem já foi sindicalista. Está lá no acordo coletivo de trabalho, assegurado que todos os profissionais da educação, quando convocados
pela entidade sindical para discutir questões pertinentes de interesse coletivo, ele tem direito àquela falta, mesmo que pague depois, mas ele tem direito a sair da escola e ir para discutir com o seu sindicato as suas questões pertinentes. Ela queria cortar um ponto, JC. Ela mandou para os diretores, corte um ponto dos professores do 4º, 5º ano, corte um ponto dos professores do 1º ao 3º ano, corte os pontos do professor da educação infantil. Um absurdo! Ela estava infringindo a lei do acordo coletivo. Absurdo, né? Ô, Carminha, eu ia entrar com a representação contra ela. Estou, inclusive, preparando uma representação contra ela. Ontem recebemos uma denúncia de uma diretora dizendo que ela foi assediada moralmente pela secretária. Nós estaremos averiguando isto hoje pelo comportamento da secretária e é isso que me deixa muito decepcionada, porque os professores passaram 4 anos sofrendo perseguições psicológicas, perseguição emocional, tendo seu poder aquisitivo financeiro sendo caído. E agora de novo, né? E agora é pior ainda, porque chegar em reunião de professor, chamar professor de preguiçoso, descomprometido, que a criança que não aprende é por culpa do professor, é só do professor. Nós tivemos aí um projeto de escola que o aluno precisava fazer prova, bastava o aluno frequentar, estava aprovado, que tirou o poder de avaliação do professor. Então a culpa é só do professor? Não havia um contraturno em que pudesse sanar essas dificuldades de aprendizagem desse menino? Então a culpa é só do professor que só passa 4 horas em um turno com esse aluno? É complicado. Ô Carminha, e essa contenção de despesas, esse corte vai gerar quanto para o município de economia? A economia que o prefeito está dizendo Sim. é uma economia que não chega nem a 200 mil. Em torno de 180 a 190 mil mensal. A prefeitura é pobre. Mas é aquela coisa. Ele fala sobre crise, que a arrecadação caiu aí quase 46 ou 48%. E não corta o salário. Não apresenta números. Sim. Ele apenas diz que foi queda de receita. Mas não apresenta os números pra gente de como foi essa queda dessa receita. Ora, se houve queda de receita, então todos os cargos comissionados, nomeados pelo prefeito Fernando Gomes, a começar por ele, deveria rebaixar os seus salários. E lá atrás, festas e mais festas, né? E é um município que está só para uma coisa, pobre. viu, Jota Sim. Silva? Só para falar aqui, o piso salarial dos professores, pela lei do piso, ele começa pelo professor de nível 1, aquele que não é graduado. Na nossa lei municipal, fala que tem que se colocar a chamada linearidade. Se o governo federal der 5% para o professor não graduado, nossa lei municipal diz que esse mesmo valor tem que ser transferido também para aqueles que são especialistas, que são graduados. O que é que a gente percebe aí? É baixo a tabela salarial dos nossos professores. A diferença de um graduado para um não graduado não chega a R$200. Em números, Carminha, em números. Não salários. chega a R$200 a diferença daquele que não foi para a universidade para o que foi para a universidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho vergonha de falar do meu salário. Eu entrei na década de 90. Era o governo Fernando Gomes. Quem era secretário era a professora Cleonice. A minha carteira de trabalho está lá. 20% da minha gratificação. Eu tenho aí 26 anos. Eu estou fazendo agora, Jota Silva. Dia 26 de outubro, eu faço 26 anos de serviço no magistério municipal. Se você me perguntar, professora Carminha, qual é o seu salário? Eu não tenho vergonha de dizer. É R$ 4.049 durante 26 anos de carreira por 40 horas, 2 turnos de trabalho. Absurdo. Vamos ao telefone, vamos ouvir os pais de alunos. Bom dia. Bom dia, Jota. Eu falo com quem? Com Sônia. De onde? Sônia, que bairro? Nova Itabuna. Nova Itabuna. Pois não, converse com a professora. Eu dou os parabéns para a Carminha. Por que que Fernando Gomes não botou uma pessoa do nível dela para ser secretária de Educação? Foi botar essa, por quê? Porque está tirando o leite de Fernando Gomes, mas ela tem que saber que 4 anos passa rápido. Ela não vai ficar nas costas de Fernando Gomes, o resto da vida dela não. Ela tem que olhar pela classe dos colegas dela. Que ela também é professora. Viu? Cadê que ele diminui o salário dele, o salário do secretariado dele, o salário dos professores que já ganha? Só Deus sabe o que a bichinha ganha. Muito obrigado pelo seu desabafo aqui no programa.
Agora, ela disse que 4 anos passa rápido, mas Pode ser antes. pode ser antes, porque a situação se agravou em Brasília, né? Pode ser bem antes, né? Idas e vindas para Brasília. Ô Carminha, você espera ter o apoio dos pais, caso seja necessária a greve como último instrumento? Os professores estão tentando ao máximo ainda manter o seu equilíbrio emocional, a manter a sua crença, sua esperança no diálogo. Os professores, hoje eu vou estar fazendo o comunicado oficial ao Ministério Público, vou estar encaminhando, né, ao Ministério Público da área de educação, promotoria pública, comunicando essa situação. Vou estar também manifestando essa situação, oficializando o Conselho Municipal de Educação. Vamos estar oficializando também a Procuradoria-Geral Federal do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Itabuna. Vamos estar também comunicando aos conselhos tutelares. E vamos também pedir ajuda às igrejas. A Igreja Católica, a chamada Sociedade Civil Organizada, a Igreja Evangélica, a OAB, a todos os cidadãos que possam se indignar com esta causa dos professores. Pelo amor de Deus, não acredite no discurso da professora Norina e do prefeito quando fala que o ganho dos professores é ilegal. Vamos provar isto na Justiça do Trabalho. Sabe por quê, Jota Silva? Porque eu estou colocando isso? Sim. Porque quando o Dinalva tirou vencimentos dessa atividade de classe do professor que estava afastado da sala de aula, observe, professor que estava afastado da sala de aula por motivo de doença ou outra situação, ele estava trabalhando às vezes como secretário escolar, como bibliotecário, né, como uma pessoa que estava ajudando a escola. Então é o chamado professor em desvio de função. Dinalva, na época, retirou este AC, porque ela dizia que este AC era só para quem estava na atividade sala de aula. Esses profissionais nos procuraram. Fizemos causas individuais e fizemos uma trabalhista, que agora já está em Brasília para ser julgada. O que é que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho já vem dando causas e já virou jurisprudência para o país todo. Esse sindicato, que é tão pequenininho, né, que abrange aí uma categoria de 1.400 profissionais, aqui no interior da Bahia, levou esta causa ao Tribunal Superior do Trabalho. E pasme, ele não pode tirar esse ganho de professores que já ganharam pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então ele quer peitar a justiça, né? Aí como é que fica? Eu vou ter professores que têm o direito garantido pela justiça para receber isso aí, e eu vou ter o professor na sala de aula que não vai ter esse direito? Olha só a dicotomia utilizada pelo Poder Executivo. E aí ele vem no discurso da legalidade. Porque é ilegal, porque é legal. Eu preciso praticar a legalidade. No encontro com os vereadores, um dos vereadores fez a seguinte proposta, e eu vou citar aqui, que é o vereador Beto Dourado, que não é de escola pública, ele vem da origem da escola particular, e ele fez a seguinte colocação: prefeito, revogue este decreto, vamos conversar, vamos tentar aqui um acordo. E o outro vereador, que era o Milton Gramacho, que chegou a dizer, olha, que é da base do governo, né? Olha, prefeito, eu sei que o senhor o senhor está dizendo que é ilegal, nós não temos ainda o parecer jurídico do procurador, nós estamos fazendo nossos estudos jurídicos, e se o senhor realmente é considerado ilegal, o senhor não pode pagar a ilegalidade. Porém, se o senhor quiser com que esses professores entrem na legalidade, esses poucos aí, mande um projeto de lei para a Câmara, que nós vamos tratar essa questão com bastante decência. Então a Câmara de Vereadores se mostrou aceitável que o prefeito, se ele quiser mudar a legislação ou para beneficiar o professor, que mande esse projeto lá para a Câmara. O que a gente quer dizer, vereadores, nós vamos apresentar nosso parecer para vocês na segunda-feira. E já vamos dizendo, este é um caso ganho, porque nós já mostramos pelo Tribunal Superior do Trabalho que os colegas que estão fora da sala de aula estão começando a receber por força da lei maior. Então, ele é legal. Não pode penalizar o colega que está no exercício da sala de aula. Nossa carreira é constante de seguintes cargos. Diretor tem uma gratificação para ser diretor. Coordenador tem uma gratificação para ser coordenador. Professor é só o salário seco? Não. O professor veio justamente com esses 20% de incentivo à docência. Muito bem. Ô Carminha, e a condição de trabalho dos professores em Itabuna, como é que é essa situação? Péssima.
Por isso que eu estou dizendo, o município agora está mudando a proposta política pedagógica. Saiu da chamada Escola Grapiúna, Escola do Ciclo, né? Voltou a chamar das escolas anual até o 9º ano, da educação infantil ao 9º ano, da educação básica. Esta proposta, né, que não está completa ainda no seu bojo teórico, está no Conselho Municipal de Educação. Sim. Para ser discutido pelos conselheiros. O sindicato, inclusive, tem assento no Conselho Municipal de Educação, que é presidida pela professora Lio Enai, né? Então está lá essa proposta, mas ela não está finalizada. Então o sindicato tem assento, vamos também estar analisando essa proposta pedagógica, mas o que é que a gente pode dizer? O clichê da professora Norina hoje, a frase que ela utiliza, que ela não mandou nenhuma homenagem para os professores. Ela não mandou homenagem para os professores? Não houve comemoração nenhuma. Né? Não houve comemoração nenhuma, não houve um aconchego, não houve um acolhimento, não houve um abraço, não houve nenhuma frase, um outdoor na cidade dizendo assim: parabéns, professores, pelo seu dia. Está aqui a Secretaria da Educação parabenizando. Mandou uma carta de Abraham Lincoln, em que ele diz: professor, ensine meu filho, isso, ensine meu filho aquilo, e no final ela fecha com a célebre frase que ela criou: pelo direito de aprender. E o sindicato hoje está ventilando com os professores: queremos também pelo direito das condições de trabalho. Não tem papel, não tem livro, as escolas caindo aos pedaços, merenda é desqualificável em sua maioria, acompanhado inclusive pelo CAI, que o CAI está fiscalizando, né? Até porque as pessoas têm um entendimento equivocado que a merenda tem que ser dada pelo governo federal. A merenda tem que ser dada pelo prefeito no orçamento municipal. Federal é apenas uma contribuição, uma contrapartida. Realmente vamos adentrar em 2018. Não adiantou esse calendário dela, não adiantou ela dizer: eu já dei aumento salarial. Nós não estamos brigando por aumento salarial. Quero deixar isso bem claro. A nossa briga hoje não é por reajuste de salário. Foi aplicado em parcela de 2 vezes. Exatamente. Exatamente. Foi parcelado. Eu liguei para a sua rádio para falar do Vale Transporte, você lembra da professora da creche? Lembro sim. Não está indo porque mora no município de Deus. Lembro sim. Então, até hoje a professora não recebeu o seu Vale Transporte. Olha aí, Carminha. Exatamente. É um absurdo, uma falta de respeito, gente. Exatamente. E tem uma outra coisa, viu, mãe? Tem uma outra coisa, viu, mãe? Os monitores que atuam nas chamadas salas multifuncionais, né, que ajudam aquelas crianças que são portadores de alguma deficiência especial, né, seja ela física ou seja ela no desempenho intelectual, esses monitores que recebem apenas R$400 por mês, eles também não estão recebendo. Não receberam até agora. Então, assim, o governo, ele não está preocupado com os 20% que ele tirou do professor, ele não está preocupado com R$400 que os monitores recebem. Ele não está preocupado com pais e mães que irão ficar sem trabalhar, porque se você põe seu filho na creche, não é para você ficar só dentro de casa. Exatamente. Viu? É para você estar com o pai trabalhar, entendeu? A creche existe por isso. Você está preocupado com qualquer julgamento dele, que ele pode ser caçado, e eu espero que isso aconteça, que a gente tem que ter a justiça. E o Ministério Público, como eu confio muito em Inocêncio, que ele entre a favor dos professores e de nós pais. Que é direito de nossos filhos estar na escola. Olha, mãe, o sindicato, junto com os professores, vai estar fazendo uma mega passeata de protesto. Que dia, Carminha? Nós vamos estar fazendo essa divulgação até sexta-feira, né, da próxima semana. A gente vai estar fazendo uma mega protesto em Itabuna. Vamos pegar, minha ideia é pegar do final da linha de São Caetano e até o marco da duplicação da estrada Ilhéus-Itabuna. Porque foi tão ventilada a duplicação dessa estrada, todos os políticos de Itabuna estavam lá naquele palanque. Nós somos favoráveis, sim, né? Que a cidade desenvolva, Ilhéus desenvolva, a região desenvolva, cria seu centro aí administrativo, seu polo, pela duplicação, desde que não venha com inverdades, desde que não se trate categorias, entendeu? Que tem o seu trabalho, porque antes da estrada eu tenho que ver educação, eu tenho que ver saúde. Exatamente, Carminha, e sem se falar que as velhas raposas, todas que enganaram o povo anos, décadas, todas juntas. Que na verdade essa duplicação
edificação que foi assinada já foi assinada anteriormente. Enganaram. Que já teve Javes Ribeiro no Palanque, que já teve Vânia no Palanque. Então, não é a primeira vez. Que enganam. Porque se a gente quer botar vendas nos olhos, não é culpa sua, né, Jota Silva? Exatamente. Você está aqui denunciando todo dia, não está? Todo dia, Você está alertando. Exatamente. Você está conscientizando. Você está usando seu papel. E você gosta de você porque você. Informação. E eu gosto de você porque você é retada, você é transparente, fala a verdade. Eu só quero dizer uma coisa. Eu jamais iria aceitar sentar numa cadeira de secretaria de educação se fosse para maltratar meu colega ou tirar direitos adquiridos. Como Dona Lorena está fazendo. Não tem salário que pague a honestidade, o caráter, a moralidade, a ética e as nossas relações de história com o outro que a gente construiu. Eu gostaria de ficar conversando com você aqui a manhã inteira, mas estamos encerrando aqui a entrevista. Queria lhe agradecer e disponibilizar os microfones da Rádio Jornal sempre para o sindicato, quando você quiser vir. Eu quero agradecer a você, Jota Silva, agradecer ao povo de Itabuna. É mais uma causa, minha gente. Porque aqui em Itabuna entra prefeito, sai prefeito, secretária de secretária, e parece que é a mesma coisa. Parece que as pessoas desonram, sabe, o trabalho do outro. Eu peço a cada mãe, a cada pai, cada avó, cada tio, cada responsável pelos nossos alunos, que a gente não está querendo maltratar vocês, nem maltratar o filho de vocês. Mas a gente também precisa, para dar valor e dar conhecimento para os filhos de vocês, a gente precisa se valorizar. Como posso conscientizar em sala de aula o filho de vocês sobre cidadania se eu não luto pela minha própria cidadania? Então, meu muito obrigada a vocês e dizer aos professores, vamos juntos, é mais uma causa, é mais uma luta. Vamos tentar, por meio da justiça e da praça, Tem mais das uma pessoa, ruas. tem uma pessoa ali querendo, antes de você encerrar, deve ser parte de aluno. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Leandro, Tá no ar, Leandro. Pois não. eu quero saber com a Aninha. Eu sei que ela está sendo a favor ao lado de Fernando Gomes, está contra os professores. Ela tem que saber uma coisa, Fernando Gomes está sendo tratado. E será que ela vai junto com o Fernando Gomes? Vai, né? Caminha. Cai todos. Cai todos, igual a jaca. Meu muito obrigada, amigos. E um meu abraço a você, Jota Silva. Dizer que a ministra Rosa Weber é cruel, né? É cruel. É verdade. E eu só quero que você continue nessa linha de tentar mostrar para o povo de Itabuna a consciência do que é ter uma cidade, do que é ter uma cidadania. Para que a gente não se engane. Essa coisa de me chamaram e eu veio. O povo me chamou e eu veio. Gente, isso é ridículo. Não estava dizendo marreta do 25, marreta do 25. Nem no partido do 25 ele se encontra mais. Quer dizer, a música da marreta do 25 já não serve mais, porque ele agora está sem partido. Mas vamos à luta, minha gente, porque a vida continua, a história continua e vamos para mais essa causa junto com os professores. Meu muito obrigado à Rádio Jornal e ao programa Jota Silva e à população de Itabuna. Foi um prazer transmitir para você um beijo de ró, viu? Obrigada.